Vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo a Deus que nos abençoe o pastor Flávio, não é? Para que ele possa ser alguém que Deus possa usar tremendamente em nosso culto e também em nossas vidas. Vamos orar? Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, felizes por poder ouvir a Tua voz, o pastor Flávio Germano. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre ele e que o iluminar de Jesus na vida dele possa nos alcançar, em nome de Jesus. Amém. Pastor Flávio. Que a graça de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, seja com cada um dos queridos hoje à noite e sempre. Amém. É uma alegria poder estar aqui, uma alegria poder rever tanta gente bonita e tanta gente querida. Na IEB nós estaremos domingo pela manhã, então todos nós estaremos nos reunindo novamente. Mas é muito bom rever o pastor Paulo, sua esposa, há muitos anos, não vou dizer quantos, mas há muitos anos. Ele tinha cabelos à época que nós não nos víamos. É muito bom também retornar a esta igreja. Eu estive com os irmãos, não foi neste local, e faz então já muito tempo. Mas é sem dúvida uma alegria para mim e para Edla poder estar com os irmãos, também ainda mais por ocasião deste mês de celebração dos seus 94 anos de existência. A igreja, sem dúvida, continua com uma relevantíssima missão no terceiro milênio, no milênio, claro, em que nos encontramos. Antes de lermos a Escritura, eu gostaria de dizer-lhes que acho que Deus coloca diante de nós, como seu povo, um grande desafio no chamado terceiro milênio cristão. E que grande desafio seria esse? Existe um autor chamado Adriano Cella, que num livro que escreveu chamado Por uma Igreja do Reino, diz que o grande desafio do povo de Deus neste terceiro milênio é religar, é reforçar a ligação entre fé e vida. Porque havemos nós de convir, sejamos francos, que às vezes aquilo que professamos não é aquilo que vivemos. De modo que o grande desafio do povo de Deus, inclusive desta igreja, quase centenária, é de fato sim, viver cotidianamente, habitualmente, enfim, experimentar esta ligação que deve ser viva e vívida entre fé e vida. E é então na esteira deste desafio que estaremos refletindo agora à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Hoje à noite nós consideraremos dois textos da palavra de Deus, um deles já objeto de considerações nossas, vocês vão relembrar. O primeiro deles é o texto que serve como tema central desta série de celebrações. Ele está em João, no capítulo 6, nós vamos relembrá-lo rapidamente. Eu perguntava ao pastor até que horas nós poderíamos ir. E ele disse muito acertadamente, depende de Deus, né? Então a gente pode ir até meia-noite, estou brincando. Mas quanto ao que disse ele momentos atrás, é verdade. Nas igrejas ortodoxas russas, a celebração tem pelo menos 2 horas e não há bancos. Há um grande vão aberto e todos ficam de pé ao longo de toda a celebração. É uma boa tentativa, podemos experimentar isto também. João no capítulo 6 e depois
passaremos a Mateus capítulo 26. Esses dois textos dialogarão hoje. São duas palavras que se complementam, sem dúvida nenhuma. João capítulo 6, a partir do verso 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não querem vocês também retirar-se? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora Mateus capítulo 26, texto muito conhecido de todos ou da maioria de nós, que a partir do verso 6 diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Que Deus nos ajude a guardar e concretizar nas nossas vidas a sua palavra. Amém. Se tivesse que dar um título à nossa conversa de hoje à noite, provavelmente o título seria Palavras e Gestos que Fazem a Diferença. Palavra e gestos que fazem a diferença. Porque já aos 53 anos, aprendi que a gente diz muita coisa e faz muita coisa que não faz diferença nenhuma. Ou a gente fala muita coisa que não diz nada. Ou às vezes pior, diz o que não devia ou deveria dizer. E às vezes fazemos também aquilo que, pior do que não significar nada, não deveríamos fazer. O primeiro texto que lemos, sem dúvida nenhuma, nos desafia a refletir sobre o que dizemos. É importante, queridos amigos e irmãos, lembrar que Jesus quebra paradigmas. Jesus não é uma reprodução dos mestres do seu tempo. Por muitas razões. Uma delas é que os mestres do tempo de Jesus não perguntavam aos seus discípulos. Só os discípulos perguntavam ao mestre. Jesus rompe nítida e veementemente com esse paradigma, porque o que Jesus queria não era simplesmente uma relação protocolar e distanciada mestre-discípulo. Para Jesus, o que Jesus queria era uma relação de vida, de comunhão íntima e profunda. Então ele se dirige inúmeras vezes. Costumo eu dizer à minha maneira que os evangelhos, especialmente João, é o evangelho das perguntas difíceis. João traz um catálogo de perguntas muito intensas. Lembra-se quando Jesus se aproxima daquele homem que estava à margem de um tanque por décadas esperando para alguma coisa acontecer e ele ficar curado? E Jesus, ao contrário do que quizá todos esperassem, pergunta: tu queres realmente ficar curado?
Talvez porque Jesus, sim, quisesse dizer-nos, Jesus o sabia, que muita gente quer o diferente, mas continua fazendo e sendo o mesmo. Muita gente se acostuma com a vida que leva, com a vida que tem, embora supostamente ou até verdadeiramente queira uma vida diferente. Mas às vezes quer uma vida diferente seguindo o mesmo caminho. Queres ficar curado? Realmente você quer? E aqui mais uma vez nós temos uma dessas perguntas difíceis. Existe um autor que diz que muito difíceis são as perguntas do meio do caminho da vida, ou do meio do caminho da história da caminhada cristã. E essa é uma das perguntas. Jesus está pregando, termina de pregar. Quando lemos João capítulo 6, Jesus fala sobre temas muito, eu diria, difíceis, ou temas pesados. Jesus fala de algum modo sobre o fato de que ele era o pão descido do céu, maior, portanto, do que Moisés, do que aquele pão, inclusive, que se comeu no deserto. Jesus disse que aquele que não comer a sua carne, não comer o seu sangue, é possível que alguns tenham interpretado esse texto literalmente, esses que não comerem sua carne e sangue não viverão com ele. E quando Jesus avança na sua reflexão, mais adiante ele percebe que começa um burburinho, uns começam a falar com os outros, coisa de crente ou de não crente, e depois começam a ir embora. Na verdade não eram, e começam a sair. E chega um dado momento em que Jesus se volta então para os seus e pergunta-lhes: não querem vocês também ir-se? Não querem vocês também ir embora? Confesso que nesses últimos dias pensei muito sobre essa pergunta de meio do caminho. Primeiro, compenetrei-me, conscientizei-me da verdade de que no meio do caminho da história, da vida de cada um de nós, há perguntas que nós precisamos responder. Jesus se volta exatamente para nós como se voltou naquele tempo para os seus e diz: vocês não querem ir embora? Há três aspectos da resposta de Pedro que nós precisamos considerar. Primeiramente, antes dos três aspectos, havemos de lembrar que Pedro era aquele que sempre falava o que? Digam comigo, Pedro falava o que pensava. Pensou, falou. Não existe ninguém aqui assim. Mas Pedro era. Pensou, falou. Aquilo que ele pensava, ele dizia. E vocês não querem também ir embora? Quando leio o texto, quando percebo a resposta, também observo que há três considerações importantes a fazer acerca dela. Primeira delas, quando Pedro diz assim, a resposta de Pedro tem duas partes. Ele começa com uma pergunta, porque às vezes a resposta melhor é uma pergunta. E depois ele faz uma afirmação, percebem? Ele faz assim: para quem iremos? Nós. É a primeira parte. Para quem iremos? Nós. A primeira verdade que colho da resposta de Pedro é que a resposta que damos às perguntas que Jesus nos faz devem ser respostas conscientes, não respostas impulsivas meramente. Pedro, a despeito de sua impulsividade, dá aqui expressão, o exemplo de consciência. Para quem iremos nós? Jesus não quer de nenhum de nós, de ninguém, resposta impulsiva, superficial, impensada. Quer resposta consciente. Senhor, para onde vamos? Para quem vamos? Não há um outro caminho. Não podemos procurar no lugar errado, como tantos o fazem. Jeremias já denunciara no passado aqueles que em Israel buscavam água como que água espiritual em cisternas rachadas, em tanques rachados que não podiam retê-la. Como tem gente no mundo procurando no lugar errado. Para quem iremos nós? Segundo aspecto da resposta, nós temos crido e
conhecido que tu és o Cristo, o Santo de Deus. A resposta que damos a Jesus tem que ser baseada na nossa experiência. Não pode ser baseada na experiência de outrem. Conhece aquela história jocosa de alguém que nunca tinha comido frango ou galinha, como dizemos aqui, e alguém disse: a galinha é muito bom, já comeste? Não, mas meu patrão comeu e disse que é boa. Em matéria de evangelho isso não vale, ou como dizia-se no interior, aqui na minha cidade pertinho, no Gravatá, isso não voga. As respostas que damos a Jesus vão ser baseadas na nossa experiência. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não é porque alguém nos disse, é porque nós temos experimentado, vivenciado isso. Terceiro aspecto da resposta de Pedro. A expressão que habitualmente lemos é para quem? Não é assim? Para quem iremos nós? Na língua original do Novo Testamento é possível compreendê-la como com quem iremos nós. É como se Pedro não estivesse pensando apenas no movimento, mas também numa permanência. Portanto, em terceiro lugar, igreja amada, a resposta que havemos de dar a Jesus tem que ser uma resposta que exprima compromisso. Não um movimento temporário, mas uma escolha de vida. Anos atrás, ao reencontrar um colega de faculdade, ele perguntou se eu ainda era cristão. Porque eu era na época da faculdade, encontramos-nos já mais de 20 anos depois, ambos profissionais, ambos trabalhando na área jurídica. Ele disse: Flávio, tu ainda continua, o nome dele é Pedro. Pedro, olha que coisa curiosa. Flávio, tu ainda continuas crente? O que é que você responderia se alguém dissesse isso a você? Se alguém lhe fizesse essa pergunta? Eu vou dizer como foi que eu respondi. Eu disse assim: meu caríssimo amigo, há escolhas que são para a vida toda, louvado seja Deus. Há escolhas que são para a vida inteira. Portanto, o que Jesus espera de ti e de mim é que nossa resposta seja: 1, consciente; 2, baseada na experiência; e 3, que ela seja uma resposta comprometida. Ou seja, que ela seja uma escolha de vida. Senhor, com quem iremos? Nós queremos estar contigo, viver contigo. Mas eu diria que ela seja também uma resposta racional, não é emocional apenas. Pedro é racional também, porque ele diz assim: tu tens as palavras de vida eterna. Não é emoção só. Quando a nossa vida espiritual é simplesmente emocional, um dia a gente está no céu, outro dia está no chão. Um dia tudo é maravilha, no outro dia é uma tristeza tremenda. Não pode ser assim. Porque Deus nos chama, sim, a viver a serenidade da graça de Cristo Jesus. Senhor, para quem iremos nós? Mas quisermos, ou quem sabe, erraríamos gravemente se achássemos que a vida cristã se resume a palavras. Pronto, Pedro falou, acabou-se, não precisa mais de nada, resolvido. Lembra-se daquela parábola que Jesus contou? Do homem que chega para um filho e diz: vai hoje trabalhar na vinha. Conta comigo, pai. Eu vou. Mas não foi. Chegou para o segundo e disse: vai hoje para a vinha. Não quero. O sujeito é curto e grosso. Lembrou-me alguém. Não quero, não vou. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? Um ou dois? O segundo. Disse eu, Naieb, tempos atrás,
que há pessoas cujas palavras são melhores do que os gestos. A gente que falando é uma maravilha, agindo é um desastre. Mas não aqui, longe. Falando mas agindo. A gente que agindo é uma maravilha, falando, as palavras são tijolos de veludo. A verdade, queridos, é que não basta dizer, é preciso viver, é preciso unir fé e vida. Por isso Mateus 26, porque aqui nós temos um gesto silencioso, não há discursos, não há respostas verbais, o que há é uma resposta gestual, vivencial, concretíssima. Concretíssima. Porque não adianta apenas a gente falar. Pedro fez bem, as palavras são importantes. Eu me lembro de um cântico, faz tempo que eu não canto. Eu nem me lembro exatamente como, mas dizia: se as palavras não resolvem. Eu acho que depois eu vou lembrar deste cântico. Alguns vão se lembrar aqui, talvez Márcia se lembre, os mais vividos se lembrem deste cântico. Às vezes as palavras são fracas. Não há palavra que em dado momento substitua um abraço, um afago, um beijo. Não é? Hoje pela manhã estávamos com a nossa filha mais velha, bonita como a mãe. Tem 27 anos ela. Casou-se este ano. Há algum tempo atrás eu me lembro. Ela se deitava sobre nós, estávamos no quarto, ela vinha, se deitava sobre nós, botava a perna sobre nós dois e suspirava. Às vezes dizia assim: ô mãe, ô pai, ainda faz isso hoje. Quebrava a gente, assim. Aquela perna por cima assim, acabava com a gente. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Às vezes as palavras são fracas, o gesto é tudo. Mateus 26 diz que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso. Simão não era mais leproso, mas o povo continuava a dizê-lo como tal. Jesus disse: vou acabar isso hoje. A partir de hoje acaba essa mania de dizer que Simão é leproso. Como foi que Jesus fez isso? Chegou na praça e fez um discurso: ei gente, Simão não é mais leproso. Foi assim que Jesus fez? Como foi que Jesus fez? Ele foi com os seus à casa de Simão leproso. Um gesto. Porque pela lei, pelo menos a 100 passos, todos ficariam de quem era leproso. O leproso era o rejeitado por excelência na sociedade judaica do tempo de Jesus. Jesus disse: hoje se acaba o rótulo. E entrou na casa de Simão, dizendo: Simão, vem, hoje eu te incluo, eu te acolho, eu te recebo. Hoje tua vida será diferente. Louvado seja Deus. Gestos fazem diferença. Aquela mulher não disse uma palavra, mas ela fez algo que ainda hoje a gente repete. O gesto daquela mulher foi tão significativo para Jesus, que Jesus disse: onde o evangelho for anunciado, se dirá do que fez essa mulher. Que coisa, que coisa. Nós nem sabemos o nome dela. Eu até acho bom, porque não precisa, pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer um de nós. Quando é que um gesto é valioso aos olhos de Jesus? Esta igreja não pode ser apenas uma comunidade de palavras, ela precisa ser uma comunidade de gestos.
A IEB não pode ser uma comunidade só de palavras, tem que ser uma comunidade de gestos. As nossas casas não podem ser castelos de palavras, tem que ser também castelos de palavras e gestos. As palavras, muitas, não podem substituir as manifestações concretas que só a vida muitas vezes dá. Não faz muito tempo eu assisti uma reportagem, acho que vocês devem tê-la visto também, de uma senhora que foi resgatada por Cristo lá na Cracolândia, em São Paulo, e alguém lhe perguntou: como foi que você começou essa mudança de vida? E ela disse: uma missionária bem jovem, viram isso, né? Bem jovem, chegou por trás e a abraçou, e ela disse: naquele momento eu pensei, meu Deus, como é que essa moça pode abraçar-me eu nesse estado? Nenhuma palavra teria o efeito daquele abraço, nenhuma. Para Jesus, os gestos fazem a diferença quando eles valorizam, quando eles apoiam, quando eles animam, quando eles inspiram. Os gestos fazem a diferença quando eles são simbólicos, quando eles não são simples gestos, como quando eles expressam muito mais do que são. Às vezes um olhar, um olho no olho, confirmando, é um gesto maravilhoso, né? Imagine, se às vezes está inseguro numa dada circunstância, alguém olha para você e mexe com a cabeça, como diz assim: continue, isso enche você de vida. E o inverso também. Eu estava lendo o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 13, fala de gestos simples, mas que suscitam insegurança, dissensão, mal-estar, às vezes o aceno dos olhos. Deixa eu dizer-lhes uma coisa: o aceno dos nossos olhos pode confirmar, o aceno dos nossos olhos pode repreender, o aceno dos nossos olhos de algum modo pode até ofender, dizer que o que você está dizendo ou fazendo não é importante. Pode. Leia depois Provérbios 6,13. O insensato, ele destrói com gestos. Mas para Jesus, os gestos são muito valiosos quando valorizam, quando apoiam, quando animam, quando inspiram, quando são simbólicos. O gesto daquela mulher foi um perfume, um bálsamo. Interessante às vezes como a igreja é pobre. Pastor, perdoe-me, não estou pensando em Caruaru, nem na IEB, mas é interessante às vezes como a igreja é pobre, mas pobre de gestos, pobre de sensibilidade. Fala-se às vezes muito em batismo no Espírito Santo. Batizar-se ou ser batizado no Espírito Santo, batismo não é mergulho? Ser batizado no Espírito Santo é entrar no oceano de Cristo. Isso acontece quando a gente crê em Cristo. A Escritura diz: se alguém está em Cristo, não diz se Cristo está em alguém, sou eu, Cristo entra em mim, mas eu entro no oceano de Cristo que me inunda, me invade, me rodeia. Cristo em cima, embaixo, na frente e atrás, como diz aquele canto. Louvado seja Deus. Quando Cristo entra em alguém, esse alguém se deixa envolver por Ele. Agora, uma coisa é verdade: há gestos que são uma fragrância que é evangelho, que dura para sempre. O gesto daquela mulher mudou aquela reunião. A pobreza ali era tremenda.
ninguém dizia nada, não havia uma palavra de estímulo. Jesus estava nos dias que antecediam sua crucifixão, e às vezes a igreja é pobre, às vezes quem dá a palavra que nos anima vem de fora. É o que um autor, um teólogo chamado Andrés Queiruga diz que chama de profecia de fora. Às vezes aquele de quem a gente esperava o gesto, perdoe minha franqueza, nada nos diz, é aquele que vem de fora. Mas isso é bom para manter a gente humilde no lugar da gente, e saber que todo ser humano é imperfeito e carece da graça bendita de Jesus de Nazaré. Precisamos de um batismo de sensibilidade muitas vezes. Aquela mulher entra na sala sem dizer uma palavra, com aquele vaso de perfume que carregava sobre o colo, com o pescoço comprido, lembram-se? Porque as mulheres sempre foram cuidadosas com os seus perfumes. Alguém diz que provavelmente aquele perfume custaria valores de hoje em torno de uns 640 dólares. Caro, não? Quase R$2.000 aquele perfume. Por isso, quando a mulher quebrou, causou indignação tremenda. Ah, isso é um desperdício, é uma loucura. Podia ter sido vendido e se dar aos pobres. E disse eu, inclusive, quando estive na IEB, tratava desse texto, que às vezes, em nome de abstrações, os pobres, a gente ignora o pobre concreto que está junto da gente. Aquele ali, Jesus de Nazaré, era o pobre de todos os pobres naquela hora. Mas em nome dos pobres, Jesus não foi visto. Por isso ele diz: por que vocês criticam essa mulher? Porque ela praticou uma boa ação para comigo. É a única vez em todo o Evangelho que Jesus disse isso. Aquela mulher praticou uma boa ação para com Jesus por muitas razões. Primeiro, ela reconheceu sua primazia, seu valor. Segundo, ela o reconheceu sem reservas, sem medo do que pensassem sobre ela. Inclusive, uma mulher não poderia naquela época chegar e fazer como fez ela: aproximar-se de um homem e derramar sobre ele seu perfume. Segundo, aquela mulher nos mostra com toda clareza que na vida o que vale não são abstrações, são pessoas concretas. Ideias são importantes, mas desde que não esqueçamos as pessoas. Uma pessoa pode estar na nossa casa e ser esquecida. Sabe de que eu estou me lembrando? Eu estou me lembrando de quando Samuel foi procurar um rei para substituir Saul. E ele chegou na casa de Jessé. Deu de cara com o primeiro filho, Eliabe, um homenzarrão bonito, alto, forte. É esse. Deus deu-lhe uma rasteira, Samuel. Olha, tem cuidado. Eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? O coração. E saiu o desfile dos filhos. É esse? Não, não é esse. É esse? Não, não é esse. É esse. Passaram todos os filhos, aparentemente. E vejam, foi Samuel que se voltou para Jessé e disse: acabaram-se os teus filhos? Aí ele disse: epa, tem Davizinho. Tem um Davizinho, tem um menino. Às vezes esquecemos de quem está junto da gente. Igreja tem que ser uma comunidade de lembrança, de cuidado mútuo. Não pode esquecer ninguém. Como família, não pode esquecer.
O gesto daquela mulher valorizou Jesus, sem se importar com o que os outros pudessem pensar. Aquela mulher deu uma atenção profunda a Jesus, e eu costumo dizer que abençoar alguém é dar-lhe atenção. Aquela mulher não fez só uma coisa boa. Há duas palavras na língua grega para bom. Uma que significa só o bom, e a outra que significa bom e bonito. É a palavra que está aqui no texto grego. Ou seja, o gesto daquela mulher não foi apenas bom, ele foi o quê? Bom e bonito. Jesus disse: o que essa mulher fez foi uma coisa bela. Como precisamos, igreja amada, de gestos assim. Aquela mulher quebrou o pescoço do vaso de perfume. E eu vou concluir. Alguns dizem que ela quebrou para derramar tudo, porque era o pescoço que permitia gotejar. E ela queria derramar abundantemente. Acho que o amor é extravagante, né? Ou a gente ama mesmo, profundamente, ou então não ama. O amor é profundo. Outros dizem que quando a mulher quebra o vaso, ela estava dizendo: somente com Jesus eu usei este perfume. Não existe outra pessoa no mundo sobre quem eu possa vir a derramar este perfume. Jesus e Jesus somente. Louvado seja Deus. 94 anos. Precisamos de palavras? Sim. Respostas a Jesus? Sim. Porque Jesus nos pergunta, se dirige a nós. Precisamos responder com consciência, com experiência, com compromisso. Mas bastam as palavras? Bastam as palavras? Precisamos de quê? Gestos. Gestos que perfumem. Gestos que transformem o que era uma reunião pobre no momento de inspiração que marcou a vida de Jesus. Nós precisamos de gente que quebre seus vasos de perfume, que abra mão de si, de se autoafirmar. Nós precisamos de gente que muitas vezes em silêncio faça a diferença. Deixa eu fazer-lhes uma pergunta para concluir. Qual é o critério da verdade do amor? Quando um amor é verdadeiro? Quando há muitas manifestações verbais de amor? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Qual é o critério da verdade de um amor? São as manifestações verbais. Sabe qual é? Eu vou fazer-lhes uma sugestão. Penso que o critério da verdade do amor é o critério da entrega. Quando eu amo, eu me entrego. Deixa eu fazer-lhes uma pergunta. Quem é que tem filho e filha aqui? Filhos, por sinal. Se um veículo vier na direção do seu filho
e você estiver perto, você pensa 2 vezes em atirar-se na frente para livrá-lo? Sim ou não? Não precisa pensar não, eu vou ou não vou? Sabe por quê? Porque estamos entregues. Nós amamos tanto os nossos filhos, não importa a idade. Que nos entregamos. É o que aquela mulher fez, ela mostrou na prática que evangelho, que igreja, que povo de Deus, que movimento cristão não é só palavra. Tem que ser gesto. E gesto que faça a diferença. Amém. Sabe qual é a minha oração, pastor? É que a primeira igreja de Caruaru seja uma comunidade de palavra, mas também uma comunidade de gestos. Que mesmo calados, e muitas vezes só funciona calados, a gente faça a diferença para a glória de Deus. Eu lembro-me dos meus 14 anos, eu disse que até às 11 horas ainda está longe. Não, os meus 14 anos, lá na cidade de Gravatá, aqui pertinho. Quando o pastor perguntou, cantamos e ele pregou naquele dia uma reflexão, ainda hoje lembro-me dela. O título era Perto do Reino, mas sem salvação. E eu dizia assim na minha cabeça, de adolescente, eu estou perto, mas estou fora. Eu estou perto, mas estou fora. E eu não quero estar fora, eu quero estar dentro. Eu quero participar da festa. E naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus, mas aquela palavra a palavra de Deus me tocou tão profundamente ali que eu não pude falar. Não pude falar, eu não consegui falar. Minha mãe diz que as maiores emoções são mudas. Não sei, nem sempre. Mas o fato é que muitas vezes basta quebrar o vaso de perfume. Estão sentindo o cheiro? 2000 anos depois, e o que aquela mulher fez continua perfumando as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.